Você já pensou sair de São Paulo capital e pisar descalço nas areias de Copacabana em pouquíssimo tempo e sem precisar passar por um aeroporto? Ou mesmo fazer um trajeto turístico seguro e bem mais responsável, ambientalmente falando? Bom, querendo ou não, o Brasil é hoje um infeliz caso de potencial desperdiçado quando a gente fala sobre transporte ferroviário. Antes de eu continuar, já aproveita e te inscreve aqui no meu canal. Mas vamos lá. Nós temos principalmente dois problemas. O primeiro é sobre o transporte intermunicipal, o transporte entre cidades diferentes, como a gente pode ir da cidade A para a cidade B da forma mais prática possível. Já o segundo problema é do transporte urbano dentro da própria cidade. Esse aqui eu vou deixar para depois. Nós vamos primeiro começar com o transporte entre cidades diferentes. A verdade mesmo é que isso nem existe aqui no Brasil. Nem tem como ir de uma cidade a outra com trens. Não existem estações de trem, não existe malha ferroviária nesse país atualmente. Ou será que existe? Bom, a verdade é que o Brasil possui sim uma malha ferroviária atualmente, mas ela foi feita e ela é utilizada não pensando no transporte de pessoas, mas sim no transporte de algumas commodities que a gente produz aqui no país. Pegando o mapa oficial da ANTF, Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, dá para entender mais ou menos essa questão. Nós temos tanto as ferrovias utilizadas para mover minério de ferro, como as utilizadas para mover commodities agrícolas, como a soja, por exemplo. Inclusive, essas ferrovias são relativamente eficientes no que elas se propõem a fazer. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um trem com mais de 2 km de comprimento. Um trem longo desses acaba sendo uma solução bastante eficiente. Consegue levar uma grande quantidade de grãos de uma só vez a um custo relativamente baixo. Pensa, por exemplo, esses mesmos 2 km de vagões sendo levados por caminhões em uma mesma estrada. Que loucura que seria isso. Só que essas malhas ferroviárias acabam sendo eficientes apenas se a gente levar em conta o transporte para o qual elas foram construídas, no caso a soja e minério de ferro. E não necessariamente para o transporte regular de pessoas, que é o problema que eu estou trazendo aqui. Inclusive, elas até podem sim transportar pessoas, mas são justamente entre trajetos não muito movimentados pela população em geral, dado que elas começam, por exemplo, nas cidades extratoras de minério, que estão espalhadas aleatoriamente no território nacional, e vão até as cidades portuárias no litoral. Hoje, por exemplo, é impossível eu querer ir de Porto Alegre até qualquer outra cidade do país utilizando apenas o transporte ferroviário. O máximo que eu consigo é usar o sistema interurbano, o Transurb aqui de Porto Alegre, para ir do mercado público, no centro da cidade, até o centro da cidade de Novo Hamburgo, uma cidade aqui na região metropolitana. O próprio Transurb, inclusive, tem apenas essa finalidade: ligar as cidades da região metropolitana de Porto Alegre para desafogar um pouco a BR-116, que é uma estrada bastante utilizada. E isso, sendo bem sincero, é uma tristeza muito grande. Em especial sabendo que nós já tivemos aqui no país inúmeras linhas férreas que faziam justamente trajetos intermunicipais, ligando diferentes pontos do estado e possibilitando um meio de transporte alternativo a, por exemplo, os ônibus. Não bastasse isso, mesmo se a gente quisesse unificar as linhas férreas brasileiras, a gente tem também o problema da bitola. A bitola, caso você não saiba, é a largura interna entre os trilhos, que não é algo universalmente padronizado. O que nós temos, na verdade, são diferentes padrões sendo utilizados ao mesmo tempo no país. Trens não são flexíveis o suficiente nesse quesito, e diferentes trens são compatíveis com diferentes bitolas, o que também dificulta a junção de diferentes malhas ferroviárias em um só sistema. Eu preciso me cortar aqui para dar um aviso bem importante. Primeiro que essa situação da falta de investimento em ferrovias intermunicipais é meio que uma situação ovo e galinha. De um lado, quem faz o projeto dessas ferrovias diz que não vale a pena porque não tem fluxo de pessoas suficientes. Do outro, as cidades de interior não tem fluxo de pessoas. Ninguém vai lá porque não tem jeito fácil de ir, consequentemente, questões como o turismo não acabam se desenvolvendo. É como se nós reclamássemos que ninguém está usando a ferrovia antes mesmo da ferrovia estar aberta e pronta para o uso. E outro assunto caloroso que eu quis evitar, mas eu acho importante pelo menos pincelar aqui, é toda a questão das obras da Copa, do que foi dito que seria feito e não foi. Você pode ver por essas várias manchetes aqui de como seriam alguns dos grandes projetos ferroviários que existiriam no Brasil até a Copa de 2014, mas é claro que não foram entregues. Você sabe, foi bastante coisa. E novamente, essa é uma questão difícil, mas eu ainda quero abordar outros pontos nesse vídeo. Então vamos lá. Inclusive, voltando para a questão urbana, esse problema de diferentes trens, diferentes padrões, acontece tanto na esfera macro, olhando para o país como um todo,
mas também na esfera micro, olhando para dentro da cidade. Bom, o fato é que algumas cidades aqui no Brasil, elas até possuem sistemas relativamente grandes e complexos de transporte ferroviário dentro da cidade, em especial a cidade de São Paulo, porém quase todas as outras possuem soluções bastante limitadas. Isso é, quando elas possuem, não é mesmo? E voltando para a questão de Porto Alegre, aqui a situação é de rir para não chorar. O que parece que aconteceu ao longo das décadas é uma verdadeira regressão no tempo. Se eu te contasse que nós tínhamos aqui na cidade linhas de ônibus elétricos, os chamados trólebus, você acreditaria? Se eu te dissesse que nós tínhamos também linhas de bondes, também elétricos, você acreditaria? Se eu te dissesse que nós chegamos a ter um bonde elétrico de 2 andares, com capacidade para 60 pessoas, você acreditaria? Se eu te dissesse que os 103 bondes elétricos da cidade chegaram a transportar cerca de 89 milhões de passageiros, você acreditaria nisso tudo? Só que tudo isso acabou sendo, com o tempo, substituído por linhas de ônibus, caras, desconfortáveis e superlotadas. E eu não estou aqui para falar bem do modal ferroviário, como ele poderia resolver completamente todos os nossos problemas de logística de pessoas e de produtos. Nem que ele sozinho é a solução de todos os problemas e que outros tipos de transporte devem ser destruídos e deixados para o tempo mofar. Não. A minha ideia aqui é de retomar as nossas possibilidades. E entender que as cidades em que nós vivemos podem sim nos proporcionar diferentes modos de transportar pessoas. A cidade ideal, por exemplo, não é aquela em que todos usam carro. Excesso de trânsito é estressante e caótico. Na minha opinião, o melhor que podemos fazer é criar um ambiente em que diferentes tipos de transporte possam funcionar em conjunto para tornar a vida das pessoas mais fácil, prática e segura. Bondes, metrôs, trens, mas também ciclovias, ônibus, lotações, soluções de transporte público de qualidade que realmente atendam às necessidades da população e que possam ser de fato algo viável e confortável de ser utilizado. Bom, eu quero terminar esse vídeo aqui citando um curto poema do Mário Quintana, um poeta bastante conhecido aqui de Porto Alegre, que faleceu em 94. Ele escreveu: "Acabaram-se os bondes amarelos. Frase me saiu em decassílabo, viste? E o metro clássico já faz adivinhar um soneto. Ficou nesse verso único, e deixa o bonde depositado em meu ferro velho sentimental. Aqui, parado, sonhando. Quem sabe se um dia." Bom, se você quiser continuar me acompanhando, eu te convido não apenas a te inscrever aqui no meu canal, mas também de te inscrever na minha newsletter. Eu vou deixar um link tanto na descrição desse vídeo como também no comentário fixado. Um abraço e até a próxima.